o que é que poderá surgir? Pois, não sei o que é que poderá surgir. Agora, de facto, começa a haver debates interessantes sobre, neste contexto em que há um discurso que já tem 20 anos, no fundo, este livro que eu citei há pouco, do Colin Crouch, se não estou em erro, se não posso estar em erro, tem 20 anos. Este livro chamado Post-Democracy. E é um livro, no fundo, em que diz, bem, isto vai mal, e a culpa não é do populismo que se avizinha. Quer dizer, não é, muitas vezes há este discurso na esfera mediática, e tal, a culpa é do Trump, ou do Bolsonaro, ou dos populistas. Não, o populismo, de certa forma, é uma expressão do estado a que chegamos, em termos de democracia. Reação. É uma reação, muitas vezes até saudável, mas é uma expressão dessa mesma situação. É uma consequência, não é uma causa. Muitas vezes ataca-se o populismo como uma causa da crise da democracia. Isso é óbvio que não é assim. O populismo não causou uma crise da democracia. O populismo é uma expressão dessa mesma crise. Mas dizia eu que, em termos de pós-democracia, o que é que podemos, leituras que podemos assim agizar? É muito curioso. Há uma coincidência de, por um lado, estes autores de esquerda radical, no caso, mais uma vez, a Chantal Mouffe, aqui um caso paradigmático, porque ela tem imenso cuidado de dizer assim, eu não quero uma alternativa ao sistema liberal, da democracia liberal. Ou seja, ela não é uma defensora revolucionária ou que defende uma revolta anarquista contra esta democracia liberal, ou não quer pensar, isso é explícito nela, não quer pensar uma alternativa ao sistema. O que ela diz é que é preciso distinguir entre aquilo que é o sistema político da democracia liberal e um sistema social que, no entender dela, é completamente ou foi completamente conquistado pelo neoliberalismo e, portanto, ela diz que temos de mudar. Depois vai buscar naturalmente o Gramsci, etc. Temos de mudar a cultura neoliberal sem afrontar o sistema político. Portanto, ela tem este cuidado. De certa forma, eu creio que isso marcou muito os partidos e movimentos deste populismo de esquerda, que no fundo são partidos que têm então aqui um equilíbrio entre uma espécie de contracultura, não é? Quer dizer, aquela imagem das ovelhas brancas e depois a ovelha negra, que era, lembro que era uma imagem que já vinha do PSR e que passou para o Bloco de Esquerda, a ovelha negra, mas, por outro lado, completamente integrado dentro do próprio sistema político. Porquê? Porque justamente é legitimado e, portanto, o que é que está pronto a discutir, não é? Sobre os outros, sobre os outros populistas, o populismo de direita, se são ou não são normalizáveis, não é? É sempre muito curioso. E isso conquista a imprensa. Por exemplo, ninguém na imprensa discute se está a normalizar o Bloco de Esquerda, se está a normalizar o Chega. Atribui a si mesmo a autoridade de normalização. Claro, quer dizer, naturalmente, eles são a referência, pode julgar, não é? Se são ou não normalizadas. Quer dizer, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, no tempo da geringonça, a discutir, não é? Se determinados cavalheiros eram ou não civilizáveis e integráveis dentro do sistema político. Quer dizer, um pouco insólito, não é? Com a história que esses partidos têm. Isso por um lado. Por outro lado, começa a haver alguns intelectuais liberais. Eu, por exemplo, há tempos não, foi este ano, dei um curso lá em Coimbra, temas de filosofia política, em que trago autores de tendências muito diferentes, não é? E um deles, isso deu-me particular prazer trabalhar só para citar um exemplo, um tipo que é no fundo um libertário, explicitamente contra a democracia. Portanto, ele acha
que o livro chama-se Against Democracy, é um livro que foi traduzido já em Portugal em 2017, chamado Contra a Democracia. Agora passa por publicidade, um livro chamado Jason Brennan, que é professor em Georgetown, acho eu que é em Georgetown, em que ele escreve, ele acha que tem argumento, é um filósofo analítico típico, portanto não vai, até uma outra maneira de fazer filosofia, não é uma tradição muito diferente da que é um bocado simplificar de fazer essa diferença, mas aqui é verdade, o tipo de argumentação e de exposição e é diferente de outros autores que eu trabalhei nesse curso, portanto havia ali até por parte dos alunos uma certa dificuldade de articular discursos que não se encaixavam uns nos outros e referências que não se encaixavam umas nas outras. Mas o Jason Brennan defende abertamente que a democracia é um sistema muito bom se comparado com outros, por exemplo, com o totalitarismo ou com ditaduras e autoritarismos de vários tipos, mas que há melhores. E portanto ele acha. Sugere algum? Ele defende uma restrição do exercício de direitos políticos. Ou seja, o que é que ele quer dizer com não ser democrata? Ele diz a democracia, nós pensamos a democracia ao nível da nacionalidade, quer dizer, as democracias que nós conhecemos são democracias nacionais, não é? São Estados nacionais que são democracias. E em que é que se traduz o serem democracias? Na universalidade do direito de voto, que no fundo é sempre ficcional, porque há sempre gente que fica de fora, não é? Quer dizer, os inimputáveis, as crianças, e podemos discutir como é que vem a maioridade, etc. Mas, de certa forma, tirando esses casos, uma democracia é caracterizada, é uma forma de a caracterizar como uma identificação do exercício de direitos políticos com a nacionalidade, quer dizer, eu sou cidadão português, portanto tenho os direitos políticos, na democracia portuguesa tenho os direitos políticos que são inerentes a essa condição. E para o Jason Brennan não devia ser assim, ou seja, os direitos políticos deviam ser conquistados. Conquistados no sentido de não serem atribuídos à nascença, portanto há direitos, nós teríamos direitos, vários direitos, aqueles direitos de liberdade de expressão, liberdade de opinião, etc, 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 mas os direitos políticos não, por exemplo, no entender dele, ele acha que tem bons argumentos, não vou agora estar a desenvolver isso, para defender que não deveríamos ter direitos políticos à partida. Deveríamos fazer, por exemplo, um sistema de testes em que nos qualificaríamos para podermos votar, por exemplo.